É isso aí, estamos ao vivo, a graça e paz, minhas Paz, irmãs. Dulce e queridas! Vini aqui, somos terapeutas familiares, a Dulce também é psicóloga, e o nosso objetivo é te ajudar a dar início no seu processo de cura e liberdade emocional. E hoje nós falaremos sobre o poder Sim, destrutivo da hoje culpa. nós vamos conversar, irmãs, sobre a culpa, A por quê? culpa. E nós vamos entender através da ciência e das escrituras como que a Hum, culpa, ou melhor, será que a culpa é boa? Será que a culpa, o sentimento de culpa é ruim? Hoje você vai entender como que o sentimento de culpa ele pode destruir, pode atrapalhar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, os seus relacionamentos. E eu vou dizer uma coisa, hum, a culpa também, ela é um fator muito importante para depressão. Mulheres com depressão têm muita ok. culpa. E E muita. Ah, não pode fala. falar. Não, e muitas mulheres não iniciam o processo de cura e liberdade emocional porque estão presas na culpa. Exatamente. Então você vai entender hoje o que é culpa, como é que esse sentimento funciona. Ele é saudável ou não? Dá para usar para o bem? Dá para ser ir para níveis de cura com esse tipo de sentimento? E o que a Bíblia Isso. fala sobre culpa? Porque a ciência diz algo e a Bíblia também diz. Só que eu quero te dar uma boa notícia. Hum, As escrituras não invalidam o que a ciência diz, tá? isso. Então você vai entender que a ciência e as escrituras elas caminham muito bem sincronizadas, porque na verdade a ciência Isso. vem de Deus, né? Foi Deus Ok. quem criou. Nós vamos te mostrar o que você precisa fazer hoje Yeah. para dar início no seu processo de cura e liberdade emocional, lidando corretamente Isso. com a culpa. Porque é um sentimento que todos nós sentimos, Todos temos, é. né? Eu diria que até é saudável, mas a gente vai falar sobre. Nós vamos falar sobre quando é destrutivo, porque o título é o poder destrutivo, né? Uhum. Mas nós vamos mostrar aí como a culpa coopera para o sofrimento emocional dessa mulher cristã e nós vamos até usar a Bíblia hoje, dona Dulce. Isso. Vamos lá, usando as escrituras, mas vamos Tá, entender então assim, isso, primeiramente vamos lá. O que nós vamos começar agora aqui? o que é culpa. É importante vocês entenderem como que é esse sentimento, do que fala esse sentimento, tá? Para as irmãs que estão no Instagram, sejam muito bem-vindas. Se vocês quiserem vir para o YouTube, nós vamos digitar aqui, o Vinícius, no caso, né? Vai digitar a aula aqui no YouTube, você pode depois printar se você quiser, tá? Então, pelo Instagram não dá para fazer essa transmissão, somente pelo YouTube. É Como isso. eu encontro o YouTube de vocês? Você vai lá no último Stories nosso, clica lá em Assista a aula aqui, que você vem direto para cá. Ah, você pôs lá? Eu coloquei lá já. E as irmãs que estão aqui no YouTube, sejam muito bem-vindas e vamos dando continuidade aqui ao nosso tema, tá bom? Ok. Manda essa live para suas amigas, manda para as mulheres que você conhece, sabe por quê? Porque nós temos que ser agentes abençoadoras, queridas. Então, manda essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres a lidarem com esse sentimento e protegerem a sua saúde emocional. Mas vamos lá, Ó, vamos e é agora. para elas ajudarem outras mulheres a iniciarem o processo de cura e liberdade emocional também, né? Porque eu tenho certeza que todas as mulheres Comenta que aqui depois. você conhece, inclusive você, quer sim, tem algo que precisa ser curado dentro de si. Sabe por quê, irmã? Porque você não está na glória. A gente está na terra. Então eu Isso. tenho certeza que dentro do seu coração tem áreas que precisam de cura. Então vamos iniciar esse processo de cura e liberdade emocional? Agora você vai entender, primeiramente, como que funciona a culpa. Como que funciona o sentimento de culpa? E nós precisamos entender que o sentimento de culpa, ele está relacionado. Vamos Hum. lá, Vinícius, vamos limpa o seu óculos aí, Limpo o porque óculos, senão porque as irmãs não vão conseguir eu não digitar, né? sei o que acontece que esse óculos dá aquela embaçadinha básica, Vamos agora lá, não. vamos lá, Vai, vamos lá. vai. O que é a culpa, amor? Manda aí, Vamos lá. vamos O lá. sentimento de culpa nada mais é do que uma dor a respeito, é uma dor quando você fere um padrão moral. Vamos lá. Então, a culpa é uma dor que você sente quando fere um padrão moral ou quando você faz aquilo que acredita ser o certo. E aí você acaba fazendo errado. Vou dar exemplos. Vamos dar exemplos para as nossas irmãs entenderem. Culpa. Você acredita na sua cabeça, toda mãe precisa estar sempre 100% bem para os seus filhos. Ela nunca pode ficar brava com os filhos, ela nunca pode nem sequer dar um gritinho com as crianças. Dulce não pode mesmo, claro que não. Mas na sua cabeça, ou na cabeça da mulher que vive se sentindo culpada, ela acredita que mães nunca ficam nervosas, nunca se descontrolam. E aí, Vinícius? Hum, Ela acredita, mas aí sabe o que acontece, minha irmã?
Você não é perfeita, né? Aí você vai e se descontrola com o teu filho. Você falou com o seu filho 10 vezes para não ficar com o pé no chão. Não fica, porque tá muito frio. Aí a sua criança está com o pezinho no chão. Você já falou mais de 10 vezes. Você já, de repente, até discutiu com o marido por uma situação pelo celular e vê aquele menino de novo com o pé no chão, você se descontrola. Só que aí você faz aquilo que acredita ser o errado, não é o certo. O certo é não se descontrolar e não ficar brava com os filhos. Aí você faz o quê? Descontrola, fica brava e desconta. Aí vem o sentimento de culpa, porque você fere um padrão moral, você fere algo que acredita ser o certo, mas aí você faz o errado. Ou seja, tem algum exemplo? Tem, assim, a culpa não é vivenciada da mesma forma por todos, porque o que o que eu tenho de valores morais são diferentes dos seus valores morais. Então Isso. aquilo, eu dei só um exemplo, né, sim, nesse sentido. Okay. Então aquilo que pode te gerar culpa pode não gerar em mim esse sentimento. Então, sim. por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, esbravejar ou ficar brava, alterar a voz com o filho, ao seu ver, é errado. E quando você faz isso, você sente culpa. Se para mim isso não é errado, isso está tudo bem, faz parte da educação, da correção, da disciplina, do discipulado, eu já não tenho sentimento de culpa. Então a culpa é muito assim, pessoal, sabe? A gente não consegue normatizar ou padronizar, acho que essa é a palavra. Nós não conseguimos padronizar esse sentimento de culpa. Nossa, não dá para, assim, na verdade, o sentimento de culpa, ele vem em diversas situações. Você precisa analisar qual é o seu valor moral. Isso mesmo, só que eu Quais quero são as trazer suas... assim, que é individual para cada um. Isso, então, entenda, meu irmão, é muito importante. Você tem que entender o sentimento de culpa, ele funciona a partir de um momento que você fere algo que você acredita. Isso mesmo. Isso é padrão. Isso. Feriu algo que você acredita e cada um tem uma crença. Eu tenho as minhas, o Vinícius tem a isso dele, você mesmo. tem as suas. Então, feriu essa crença, vai virar culpa. Só que aí a gente pode pensar aqui de repente, né? Sentimento de culpa aqui, vamos pensar aqui em outras situações, de repente com a maternidade. Uma infidelidade. Uma infidelidade, talvez não consumada. Exemplo, tá com um problema no casamento, né, minha irmã? E de repente no teu trabalho aparece aquela pessoa que começa a te deixar mobilizada, começa a deixar você estremecida. Mas você se esforça em não render-se a essa tentação. Mas o fato de sentir estremecida já te dá culpa, porque nem se sentir você não pode, no sentido de você não acreditar. Veja, cada uma tem uma crença. Isso daí pode gerar culpa. Se isso é certo ou errado, nós não vamos entrar nesse mérito, nós vamos entrar no mérito daquilo que a mulher acredita, é um exemplo. Então, o que nós queremos trazer é o quê? O que você acredita? De repente, a culpa por ser esposa. Na sua cabeça, você via sempre a sua mãe gritando, brigando e até batendo no seu pai. Aí sabe o que acontece? Na sua cabeça, esposa não pode ser assim. Aí você faz de tudo para ficar bem, se reprime, não se posiciona naquele casamento. Mas aí sabe o que acontece? Tem um dia que você fica brava com o teu marido. Vem a culpa, porque na tua cabeça tem uma crença, mulheres não ficam bravas com o marido, porque lá no fundo você não quer repetir a mãe, um exemplo. E eu vou trazer um outro exemplo. Bora Nesse lá. caso que você falou aí da infidelidade, tem mulheres que são infiéis ou tem casais que têm como acordo o relacionamento aberto. Meu Deus. Então tem mulheres que saem com outros homens, mas não se sentem culpadas. Veja como essa questão de valor é muito pessoal. É muito pessoal. Meu Deus. É muito pessoal. É ruim demais. E assim, ó, a questão do valor moral nem sempre é uma verdade absoluta. Exato. Exemplo da maternagem. Exemplo da maternagem. Então, ó, por que a infidelidade para nós é algo errado? Porque o nosso padrão de fé é a Bíblia. Isso. Mas digamos que tem alguém que siga um outro livro. E nesse outro livro está escrito ou não siga livro nenhum, que não crê em nada. Em nada. Crê que relacionamento a três é saudável. Então essa pessoa vai vivenciar o relacionamento a três e ela não vai sentir culpa. E qual é a nossa tendência? Qual é a tendência do ser humano? Nós esperamos que o outro tenha a mesma reação como nós temos em relação a um problema. Exatamente. Então, assim, se eu sinto culpa no que diz respeito à infidelidade, se isso vier a acontecer, e a outra pessoa tem um relacionamento aberto, eu fico me perguntando, meu Deus, mas como é que essa pessoa não se sente culpada fazendo isso?
Como é que essa mulher sai com esse homem e ela não se sente culpada, não sente o peso? Para ela tá tudo bem. Por que que isso acontece? Por causa dos valores morais que ela tem. Então você vê nesse caso que a culpa ela pode destruir. Dependendo do valor moral que você tem e você infringe, e dependendo do seu nível de rigidez interna, de não flexibilidade, puxa, errei, deixa eu corrigir. Tem mulheres que têm muita dificuldade em se corrigir, pelo contrário, na cabeça delas, elas nunca podem errar.